Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Deve virá nosso Jesus querido, nós esperamos com todo fervor. Ele virá como tem prometido, dando a prova do seu grande amor. O Senhor vai voltar de novo, seu poder. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto das terças-feiras. Quero dizer a todos, sejam bem-vindos. Aqui estou com a Márcia Cristina, minha filha, minha neta, bisneta, Mariana também. Tá? Na técnica está o nosso Denis Copley e o pastor Wesley. Amém? E você que está conosco, sejam bem-vindos. Receba um abraço nosso. Que Deus abençoe. Vamos orar para pedir as bênçãos do Senhor sobre este trabalho e sobre as pessoas que estão no nosso caderno de oração, que agora começa a passar aí para vocês acompanharem, é que nós estamos orando por você. Você não está esquecido nem esquecida, amém? Pai Celeste, entramos na tua presença, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, ó Pai, que as tuas mãos estão estendidas sobre nós, sobre os nossos pedidos, os teus ouvidos atentos, ó Pai Santo, e nós te agradecemos. Quero continuar orando pelo teu servo, pastor Samuel, irmão Samuel Castro, que esposo da Késia. Tu sabes o quanto esse casal espera o milagre da cura do teu servo. Eu estou entregando nas tuas mãos o teu servo, Pai, a sua esposa e a sua família também. A minha sobrinha Kika Maria, Pai, tu sabes a luta que ela está enfrentando no seu casamento, o quanto ela precisa da tua intervenção, Pai. Ela está com os olhos postos em ti, que é o que tem o poder de nos socorrer nas nossas angústias, nas nossas necessidades. Pai Santo, assim eu quero entregar nas tuas mãos todas essas vidas. Oh, Pai, a Sulamita pediu que orássemos pelo sogro da sua filha, que está internado, precisando do socorro de Deus. Ele ia se batizar, mas agora está internado, que as tuas mãos estejam com ele para ajudá-lo, Pai. Eu oro assim, entregando também essa vida nas tuas mãos, o nosso caderno de oração, com todos os pedidos ali registrados, ó Pai, que as tuas mãos estendidas possam conceder a todos aqueles que esperam em ti, Pai, a resposta tão desejada. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para atender as nossas orações. Continuamos orando pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, Pai.
que as tuas mãos estejam sobre estes homens que governam esse país, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. E a tua igreja, Pai, que tem a missão de ser o sal da terra e a luz do mundo, dá que cada pastor, cada igreja, cada ministério estejam atentos para esse momento que estamos vivendo, Pai, o momento da tua igreja mostrar que ela pertence a Deus e que reflete a luz do conhecimento de Deus para este mundo. Pai, assim oro ainda pedindo as tuas bênçãos para aqueles que estão comigo nesta live, aqueles que vão estar pela manhã como mensagem matutina, Pai, que a palavra que o Senhor tem nos dado seja edificante, seja abençoadora, seja, de fato, Pai, aquela palavra que desperta aqueles que estão adormecidos sem entender o que estão fazendo como membros do corpo de Cristo, Pai. Assim eu oro com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, eu agora vou convidar a mocidade da igreja de São Miguel Paulista para deixar o seu louvor nesta live.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você está assistindo o culto das terças-feiras. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite, amém? Nós vamos ouvir agora nossas crianças, né? Da onde sai o perfeito louvor. Glória a Deus. Aí estão os cordeirinhos de Jesus, não é? Graças a Deus. Agora nós vamos ouvir ainda a União Feminina apresentando o seu louvor desta live. A União Feminina com Oportunidade.
Glória a Deus, aí está a participação da nossa União Feminina. Amados, hoje nós temos uma palavra para o teu coração, e essa palavra é exatamente sobre a mensagem que está no capítulo único, né? A terceira epístola universal do apóstolo João. Ali nós temos três personagens, Gaio, não é? E são homens, né? Esse Gaio, por exemplo, foi um exemplo de homem de Deus. Temos também o Demétrio e temos o Diótrefes, três homens, né? E, através do exemplo desses três homens, nós vamos ver como devemos ser membros de uma igreja, ativos, como ser, não é, de fato, um membro, um pastor de uma igreja. Amém, queridos? E eu começo já lendo o texto. Essa carta ela tem exatamente 15 versículos. Eu passo a ler. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. João, o evangelista, está escrevendo para Gaio. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Tenho maior gozo do que ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Então, aqui nós temos o primeiro tópico apresentando o testemunho sobre Gaio. Amém, queridos? Agora vamos começar no versículo 9. Nós vamos ter outro personagem aqui, né? Então, aqui já é queixa contra Diótrefes, elogio de Demétrios e saudações. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e o lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunhos de Demétrio, até mesmo verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos seus nomes. Aqui está, amados, temos três personagens, e nós agora vamos estar meditando, não é? No sábado próximo passado, nossa mesa redonda falou sobre primazia. E aqui nós estamos vendo neste cidadão chamado Diótrefes, aquele que queria usurpar a primazia que pertence só a Deus. Mas vamos continuar. João Evangelista escreveu 5 livros. O Evangelho de João, 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Seguramente, a terceira epístola de João é o menor livro do Novo Testamento, mas é um importante testemunho de como era a igreja cristã no primeiro século. Os personagens desta carta de João são Gaio, Demétrio e Diótrefes. João apresenta um contraste entre Gaio, um líder cristão, para quem efetivamente o apóstolo escreve, fazendo recomendações, e Diótrefes, considerado um líder ímpio, arrogante, a quem João tenazmente critica.
amor e verdade fundamentam a autoridade ministerial e espiritual. Se não, vejamos algumas particularidades desta epístola. O objetivo de João era oferecer diretrizes para a vida cristã, tendo em vista que a comunidade era assediada com ensinos heréticos de falsos mestres. Mas a terceira, João, nos traz algumas lições sobre perfis de liderança. As definições da epístola. Primeiro, o autor. O livro de 3 João não revela diretamente o nome do seu autor. A tradição, desde os primeiros dias da igreja, estabelece que o autor foi o apóstolo João. Quando foi escrito o livro da 3 João, possivelmente foi escrito por volta do mesmo tempo que as outras cartas, como 1ª e 2 João, provavelmente entre o ano 85 e 95 depois de Cristo. Propósito: o objetivo de João ao escrever esta terceira epístola é triplo. Vamos ver. Primeiro, ele escreve para elogiar e incentivar seu amado colega de trabalho, Gaio, em seu ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar ao outro para pregar o evangelho. Segundo, ele indiretamente adverte e condena o comportamento de Diótrefes, líder ditatorial, né? Ele era um ditador que tinha assumido uma das igrejas da província da Ásia, e cujo comportamento era diretamente contra tudo o que o apóstolo e seu evangelho representavam. Terceiro, ele louva o exemplo de Demétrio, discípulo sobre o qual relatava-se um bom testemunho. Vamos para o quarto. Quarto, o versículo-chave da 3 João é o 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E 3 João 11 diz: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Amém, queridos? Vamos continuar. Destinatário da 3ª epístola de João. O destinatário da 3ª epístola de João é uma pessoa, no caso, Gaio. Este está sendo elogiado pelo esforço e dedicação com que a obra de Deus ele faz. Mas havia situações em que Gaio poderia melhorar, sendo uma delas o pleno apoio àqueles que, sendo missionários itinerantes, chegavam e partiam da localidade onde Gaio residia. Não que o abnegado Gaio deixasse de auxiliar a estes irmãos, mas João o estimula a fazer mais por eles, visto que estava na sua capacidade fazê-lo. Gaio estava sendo orientado a ter autoridade espiritual, com ternura, no amor, né? Gaio deveria ter discernimento e equilíbrio para aplicar a firmeza no amor e, ao mesmo tempo, em que não poderia descuidar-se da ternura. É vida de pastor, não é fácil. Agora que estabeleceremos o ambiente em que se deu a carta, vamos analisar a diferença entre Gaio, Demétrio e Diótrefes. Vamos seguir, siga-me os bons. Vamos lá. Terceiro, o contraste entre dois homens. A 3ª epístola de João, 3 João, foi escrita com o propósito de incentivar um discípulo fiel a perseverar no seu serviço, mesmo enfrentando resistência de um outro homem que tinha bastante influência. Sobre o destinatário desta carta, sabemos somente o que João disse nela. Era um irmão em Cristo chamado Gaio. João amava e elogiava seu trabalho e sacrifícios generosos em prol do evangelho. É possível que Gaio enfrentasse alguns problemas de saúde e até dificuldades financeiras, pois João desejava prosperidade e saúde para ele. Está lá no 2º verso de 3 João. Mas qualquer fraqueza física ou necessidade material foi insignificante quando comparado com a perseverança e saúde espiritual de Gaio. Gaio foi respeitado até por irmãos que só o conheciam de passagem, por sua generosidade
e acolher e ajudar evangelistas que passavam nas suas cidades. Então, é muito interessante, eu já fui missionário de campo, hoje eu sou missionário à distância, mas como era bom, nas viagens, quando tinha um lugar para repousarmos, eu e a irmã Márcia, 2 missionários, que chegávamos a viajar numa viagem só, nós chegávamos a fazer 6.000 quilômetros. Passávamos geralmente 30 dias viajando, não é isso? E como é bom, aqueles que praticam a hospitalidade, eu era muito bem recebido com a irmã Márcia, em muitos locais, em muitos estados por onde passávamos, né? Até na Bolívia, quando lá estivemos, como fomos bem recebidos, bem tratados, estranhamos um pouco o tipo de alimentação de lá, um pouco diferente da nossa, né? Mas, graças a Deus, em termos de afeto, de atendimento, era uma bênção. E isso se destacava exatamente nesse irmão Gaio, não é? Embora tivesse influência na igreja, Diótrefes foi dominado por ambições carnais. Agora nós vamos conhecer um pouquinho deste cidadão. Ele não somente não apoiava, mas até procurava impedir o trabalho dos fiéis. E quando outros ajudavam irmãos dedicados, este homem os expulsava da igreja. Até blasfemava o próprio apóstolo João, e este pretendia repreendê-lo pessoalmente. O conteúdo de 3 João se organiza pelos assuntos abordados, principalmente os comentários sobre as obras das pessoas citadas. O versículo 1 é a saudação, na qual João identifica por nome do destinatário da carta. O versículo 2 a 4 comunicam o desejo do autor referente à vida de Gaio, elogiando sua fidelidade. Como no começo das outras epístolas, João enfatiza aqui a importância da direção da vida com o verbo andar, não é? Aqui ele fala de andar na vereda, compare 2 João 4, na primeira epístola usou a expressão paralela de andar na luz e praticar a verdade, está lá em 1 de João 1, versículos 6 a 7, eu passo a ler. Se dissermos que temos comunhão com ele, referindo-se a Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Os versículos 5 a 8 mostram a aprovação pelo apóstolo das obras de Gaio em acolher e ajudar pregadores do evangelho. Não tem privilégio maior, né? Por isso que é recomendado, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Que maravilha, não é, queridos? Depois, tudo que você faz voltado para o reino de Deus, seja as suas contribuições missionárias, seja o seu atendimento, tudo isso vai para você como galardão diante do Senhor, porque quando você hospeda um servo do Senhor, que está fazendo o trabalho do Senhor, é como se você estivesse hospedando o próprio Jesus na tua casa. Amém, querido? Vamos continuar. Os versículos 9 e 10 apresentam um nítido contraste na forma de uma crítica de Diótrefes, o irmão ambicioso que atrapalhava o trabalho dos fiéis. O versículo 11 define, em poucas palavras, o ponto principal do contraste entre esses homens. Devemos imitar o bom e rejeitar o mal, considerando os destinos finais dos dois. O verso 12 comenta sobre outro homem, Demétrio, possivelmente o mensageiro que teria levado esta epístola a Gaio. O versículo 13 a 15 são comentários finais nos quais João fala da sua esperança de ver Gaio pessoalmente. Em nossa experiência na busca das coisas de Deus, encontramos muitas pessoas com as características carnais de Diótrefes, mas, graças a Deus, também encontramos pessoas sinceras, generosas e boas como Gaio. Devemos imitar o bom exemplo destas e fugir da corrupção daquelas. É muito sério, né, irmãos? Como precisamos ter vigilância. Fica atento à nossa meditação e eu vou pedir para você se comparar,
Por exemplo, vou pedir para você se comparar com Gaio. Será que você se espelha nas experiências, nos ensinamentos e na vida de Gaio? Ou será que você se experiência na vida de Diótrefes? Olha, muito cuidado. Vamos lá. Os personagens da epístola e suas funções. Nós vamos começar naturalmente por Gaio, né? Um fiel hospitaleiro da igreja. E quem era Gaio? Como já foi dito no começo desse estudo, Gaio era um gentio convertido ao cristianismo. Em Romanos 16, 23, lemos: Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Toda a igreja, sim. Paulo disse, todos nós encontramos na casa de Gaio. Sua casa estava sempre aberta. Ele era hospitaleiro. Este é o Gaio da terceira epístola de João. Já imaginaram como é bom testificar? Se eu fosse agora para enumerar as casas que me receberam, os irmãos que me trataram a mim e a Márcia, quando juntos fazíamos obra de missão, isso é muito importante, querido, porque sempre o Senhor vai abençoar este lar que hospeda esses homens de Deus. Um servo de Deus que dava testemunho de vida cristã. Era o nome pessoal comum entre os romanos, com o acompanhamento do nome da família, a fim de identificar um membro particular do grupo. Esse nome romano, muito comum, ocorre 5 vezes no Novo Testamento. Está lá em Atos 19, 29, 20, versículo 4, Romanos 6, 23, 1 Coríntios, capítulo 1, 14, não é 3, e Gaio provavelmente devia ter entre 56 a 70 anos na época em que recebeu essa carta. Já estava velhinho também, não é? Ele também estava entre os que acompanhavam Paulo a Jerusalém, talvez como um oficial representante da sua igreja em Derbe, e foi membro do grupo que esperou Paulo em Troade, está lá em Atos 20, versos 4 e 5. Gaio foi batizado por Paulo, está lá em 1 Coríntios 1, 14. A sua casa era usada como local regular de encontro da congregação. Na verdade, Paulo hospedou-se com ele durante uma de suas visitas em Corinto, está lá em Romanos 6, 23. Vale salientar que, se o Gaio de 3 João é o mesmo que aparece no livro de Atos e nas epístolas paulinas, não temos como provar. O que deve ser levado em consideração nesse parágrafo é apenas um ponto de vista. Vamos lá. 4 coisas sobre Gaio. Vamos ver. 4 coisas sobre Gaio. A carta é dirigida a este irmão Gaio. Gaio é um líder de quem a igreja, os irmãos, dão testemunho. Que coisa linda, né? Você tem as pessoas que vão testemunhar de você. Você não pode se elogiar. Aliás, a Bíblia recomenda que outros te louvem, não a tua própria boca. Né? Se você é um homem de Deus, você não tem que ficar falando o que você faz, a não ser testemunhando quando tiver que testemunhar, não é? Mas como que para se apresentar absolutamente. Outros vão falar e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. O versículo 3, testificaram como tu andas na verdade. Como é bom, não é? A gente que passou, que ministrou a palavra, pastor Gênesis passou por boa parte desse Brasil, ministrando a palavra, e graças a Deus, por onde passamos, por onde ajudamos, vemos igrejas hoje florescendo, crescendo, abençoada, e eu posso dizer, como João disse para Gaio, que eles estão caminhando na verdade. Isso é muito maravilhoso, amados irmãos. Sendo assim, Gaio é o exemplo dos que andam na verdade, e não somente pregam, creem ou ensinam a verdade. Gaio é exemplo de coerência num mundo de incoerências. Né? Quantas pessoas pregam e não vivem, não é? E a maior pregação que você e eu podemos fazer é exatamente o quê? É nós vivermos aquilo que pregamos, não é? Como alguém já disse, assim falai e assim procedei, pois a vida de Gaio era um retrato do que ele falava. Isso é muito importante, porque falta tanta coerência entre esses líderes. Sejamos coerentes, amados. Discurso, sermão e vida precisam ser coerentes. Você prega, você tem que cumprir.
fazer o que você fala. Sejamos coerentes no discurso, no sermão, na vida. Amém? Essa era a alegria do apóstolo. Não tenho maior gozo do que esse, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Oh, glória a Deus, né? Aqui está a verdade, a palavra de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. Isso é muito glorioso, irmãos. Nós vemos as igrejas caminhando na verdade. Muitas pessoas começam a ensinar determinada prática bíblica e depois reverte. Não é para mim, não é para o nosso tempo, isso precisa ser interpretado, ser adaptado à nossa realidade de hoje. Mentira, não existe realidade de hoje que essa palavra de Deus não esteja mencionado nela. A Bíblia, ela é um livro atual hoje, como sempre foi. Por isso que Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Mas sabemos isso, né? Falando sobre Gaio, ele tinha uma vida espiritual saudável. Como é que você tem uma vida espiritual saudável? Sua vida espiritual será saudável se você é um homem que vive a palavra. O que Jesus disse? Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam serão semelhantes ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O vento, a chuva, os rios correram e não abalaram a casa, porque ela estava na rocha. Quer ver um crente firme? Hoje ele prega, tem uma palavra de Deus. Amanhã ele vai pregar, tem outra palavra de Deus. Ele sempre vai ter uma palavra de Deus, porque ele está firmado na rocha que é Jesus, amém? Essa história de que hoje eu não tenho palavra, hoje eu não tenho mensagem, o que houve? Se você é ungido do Senhor, você foi constituído por Deus para pregar a palavra de Deus, para ser um porta-voz de Deus na terra. Ele quer te usar, mas você precisa de ter uma vida saudável. E o mundo hoje corrompe as pessoas, fazendo com que elas se afastem da palavra de Deus. Jesus foi direto e objetivo quando disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, e vocês vão pedir tudo e eu vou fazer. Então Deus vai fazer, Ele faz, Ele está com você, Ele está conosco. Mas a nossa vida tem que ser uma vida saudável. Amém, amados? O homem interior prosperava independentemente do que fosse a condição do exterior, porque o apóstolo desejou isso. Você está saudável, o teu coração é do Senhor, seus olhos são consagrados ao Senhor, sua boca é consagrada ao Senhor, seus ouvidos são consagrados ao Senhor. A Bíblia diz com muita clareza, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Imagine se que honra foi para um obreiro ser querido pelo homem que andou com o mestre dos mestres e com quem ele aprendeu a amar. Que coisa tremenda, né? João, aquele apóstolo, foi o último dos apóstolos do Senhor a morrer. E segundo a história, a tradição, ele morreu normal, ele não foi sacrificado, tentaram sacrificá-lo, mas a mão de Deus o segurou. Né? E quando ele escreve essas cartas, ele já estava bem velhinho, bem ancião, não é? Alguém disse que ele já era carregado para as igrejas. Agora imagine um homem com a experiência de João, que teve na ilha de Patmos, que viu a glória de Deus, teve a revelação do livro de Apocalipse. Como esse homem entrava numa igreja, ouviram de mim, disseram alguma coisa, oh meu Deus, maravilhosíssima, não é? Mas agora, este cidadão, ele procurava impedi-lo, não aceitava. Por que ele não aceitava? Você vai saber daqui a pouco por que ele não aceitava os ensinamentos e as instruções de Deus que vinham sobre este servo do Senhor, não é isso? A igreja precisa de homens amados, obreiros amados, servos amados. É muito bom quando alguém chega, meu irmão amado, minha irmã amada, mas isso daí no campo espiritual, porque nos amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Então é aquele amor que eles chamam de ágape, né? É o amor divino no nosso coração que faz com que amemos, aquele amor que não tem interesses, é um amor que dá, porque o nosso Deus nos ama e deu, e nós temos que amar e aprender a dar, sem esperar nada em volta, amém, queridos? A igreja precisa de homens amados, obreiros amados, servos amados. O interessante é que, enquanto Diótrefes andou na estrada do individualismo e egoísmo,
Gaio andou na estrada da verdade. Ele não só não se autopromoveu, nem mandou uma carta a João informando o trabalho que ele estava fazendo. Ele voluntariamente o fez. Não se preocupou em fazer a obra de Deus para que as pessoas pudessem vê-lo, não elogiá-lo. O problema de hoje é que muitos obreiros fazem a obra de Deus para que os homens os vejam e os promovam. No caso de Gaio, o apóstolo João não estava presente para lhe ver, porém tinha convicção de que podia contar com Gaio, mesmo estando ausente. Entretanto, apesar de João não estar vendo, o Deus Todo-Poderoso e Onisciente estava contemplando tudo. Deus que te vê, o seu esforço, o seu trabalho. Quando você chegar na igreja, ele vai derramar o poder sobre a igreja. Uma igreja poderosa, uma igreja que os pastores estão de joelho diante do Senhor, se santificando diante do Senhor. Então, quando eles chegam na igreja como líderes da igreja, ele vai trazer a presença de Deus, como fez Moisés 80 dias lá no monte, quando ele trouxe a presença de Deus, era tão forte na vida de Moisés, que pediram que ele colocasse um pano sobre o rosto, porque não suportava olhar o brilho do rosto dele. Será que o nosso rosto está refletindo poderosamente a presença de Deus? É só você e eu termos uma vida saudável, uma vida nos pés do Senhor, uma vida de renúncia, uma vida que está dando a sua vida para ganhar outras vidas para o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Os irmãos da igreja logo trataram de ir ao apóstolo João e testificar de como Gaio andava na verdade. Glória a Deus. Gaio era um cristão que procedia com fidelidade, ou seja, ele era fiel em tudo que fazia para com os irmãos. Nesse versículo 5 aparece a palavra grega pistos, que significa objeto digno de confiança, sujeito confiável, crente fiel, certamente verdadeiro. Gaio tinha contato com as ovelhas, acolhia as ovelhas, sofria com as ovelhas. Gaio era o tipo de cristão que os outros sentem prazer em falar. Não é verdade isso? Quando você tem alguém com essas características, com toda essa graça de Deus, que prazer conversar com essa pessoa, mesmo à distância. Às vezes, uma pessoa está distante da outra, mas quando ela começa a conversar, mesmo numa visita à distância, a pessoa de lá é visitada, a pessoa que fala é visitada em lágrimas e através de uma presença de Deus forte. Então, Deus desce naquele lugar e aonde essa pessoa está, Deus está com ela, porque ela está refletindo o Senhor de maneira gloriosa. Os irmãos, provavelmente, evangelistas e missionários itinerantes, tinham se encontrado com Gaio indo à sua casa. Os evangelistas itinerantes dependiam dos santos para se alimentar e se hospedar. Gaio era o tipo de cristão que amava receber os santos e apresentá-los à medida que iam de lugar para o outro, porque Gaio ajudava os santos. Será que você pensa assim? Não é? Homens de Deus se lançam no campo para fazer a obra, olha para trás e tem uma retaguarda. Quem é essa retaguarda? É aquele que tem aqueles 3 procedimentos, é aquele que ora, é aquele que contribui para aquele que vai, não é? Orar pelos missionários, entregar as famílias dele nas mãos do Senhor. Às vezes um missionário na sua viagem encontra uma necessidade, liga para um pastor e diz: pastor, estou precisando de recurso aqui, encontrei essa situação. Aí o pastor vai dizer que eu não tenho, procura outro. Será que é assim? Jesus nos ensinou que dá o que te pedir, não é? Pediu, dá um jeito, né? Procura alguém, se você não tem, mas você pode procurar alguém que possa ajudar e ora: Senhor, tu sabes que eu preciso socorrer este homem, esse missionário, essa missionária, esse povo que estão no campo, Senhor. E Deus vai te mostrar, e Deus vai te trazer o recurso, porque o nosso Deus é o dono do ouro e é o dono da prata, e ele dá ordem e acontecem as coisas, porque esse é o Deus que nós servimos. Porque os amava, como queria compartilhar o ministério deles e promover a verdade. Um homem pode não ser um pregador, mas ajudar os outros a pregar
Ele pode fazer. Você não pode ir, mas ajuda o que vai. Você não pode fazer, ajuda o que está fazendo. Glorificado seja o nome do Senhor. No bom serviço realizado por Gaio está aqui. Hospitalidade, preocupava-se com os outros e cuidar deles. Generosidade, dar aos outros. Honestidade, compartilhar com os outros. Pureza, a pureza dentro de nós mesmos, como é bom. Às vezes alguém te liga e não está precisando de nada financeiro, não tem essa necessidade, mas está precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo, e nessa hora você vai ser um instrumento de Deus, que Deus vai usar para levantar as forças daquele homem. Você vai ser esse instrumento. Deus quer te usar de todas as maneiras, de modo que a igreja dele siga caminhando, amém? E Gaio era esse homem exemplar, irmãos, que maravilha, não é? Um homem desse para a igreja de Deus na terra. Agora vamos conhecer o outro personagem dessa história, Diótrefes, exemplo de egoísmo e soberba. Meu irmão, presta atenção no que eu vou passar agora nesta mensagem. Vou botar um espelho diante de você e diante de mim também, diante de nós. Vamos ouvir quem era este homem, o que ele fazia, para ver se por acaso nós não estamos agindo dessa maneira em alguma circunstância, em alguma ocasião. Vamos lá, vou começar, hein? Diótrefes era o tipo despótico. O que é isso aí? Poder isolado, arbitrário, absoluto de um déspota, de liderança. No verso 9 e 10 desta epístola, João se refere a ele, Diótrefes, buscava a primazia, ele era obcecado pelo poder. Vejamos suas características listadas por João. Primeiro, procurava a primazia. Segundo, não recebia o apóstolo. Terceiro, falava mal do seu líder, do apóstolo João. Quarto, não recebia os irmãos estrangeiros e impedia os que queriam hospedá-los. Quinto, lançava os irmãos para fora da igreja, sendo que devia acolhê-los. Você já imaginou? Ele não fazia, não deixava ninguém fazer. Segundo a história biográfica deste homem era um homem riquíssimo. Veio para o evangelho, foi atraído pelo evangelho e começou ali, como muitas pessoas gostam e vêm, mas não experimentou um novo nascimento. Deus não entrou na vida dele, ele estava na igreja de Deus, mas nunca se interessou pelo Deus da igreja. É aquele que transforma. Por isso é que Paulo diz, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Ele veio guardando no coração tudo de ruim que ele tinha, não deixou que Deus o libertasse. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor liberta, o Senhor transforma. Se alguém vem a Jesus, ele vai se tornar uma nova criatura. Os valores mundanos, os valores satânicos, os valores que é o ego, que é o egocentrismo deste mundo, nós temos que nos libertar deles. A olhar a minha vida, a olhar a minha volta, fico perplexo ao perceber como o ambiente religioso, especialmente o evangélico, é tão propício a produzir Diótrefes. Gente que ama a primazia, o poder. Fico então a me vigiar. Afinal, qualquer de nós que lida com o poder é tentado por ele. O poder, se não for bem administrado dentro de nós, nos transformará em déspotas e nos afastará das pessoas, ou como alguém disse, apenas revelará quem nós somos. O poder seduz, o vício domina e isola. Alguém diz que é conhecer uma pessoa, dê poder a ela e ela se revelará. Mas quando sabemos depositar nossas coroas e títulos aos pés do Cordeiro, quando lembramos que não somos celebridades, mas servos, recebemos a graça para lidar com isso. Deus te dá poder, Deus me dá poder, Deus nos dá poder, mas para servirmos aos outros, jamais mandar, jamais usarmos de autoridade. Eu vou confessar para vocês, quero falar isso apenas pelo que vi, pelo que assisti. Domingo eu estava na nossa sede assistindo um culto. Estava um pouco enfermo, tinha pedido ao meu companheiro, pastor Marco, se hoje vai pregar no meu lugar,
que eu não estou passando bem. Mas, meus irmãos, de repente o Espírito Santo tomou as rédeas do culto de uma maneira, e eu fiquei olhando Deus trabalhando. Ele me renovou, eu pude pregar e pude ver e sentir como é bom uma igreja, um culto dirigido pelo Espírito Santo. Talvez você estranhe muitas coisas que assiste na igreja de São Miguel, mas eu confesso a vocês, domingo e em outros dias eu tenho visto o que se chama Shekinah. É a glória do Senhor tomando. Uma vez eu vi o Senhor tomar uma anciã de quase 100 anos e aquela mulher sair pulando pelo meio da igreja. E eu dizia, como é que eu posso ser uma professora, uma mulher de um nível teológico, cultural, né, grande, entretanto, nas mãos do Espírito Santo, ela ficou uma criança. Ela só me fez me lembrar de uma pessoa que eu não sei se vocês vão se lembrar dela. Vocês se lembram da irmã de Moisés? Como era o nome da irmã de Moisés? Como era o nome dela? A irmã de Moisés. Fugiu aqui na memória agora o nome dela. Mas diz a Bíblia, Miriam, olha, vê. Miriam, quando atravessaram o mar, Miriam tinha 100 anos, ou tinha mais de 100 anos. A Bíblia diz que ela pegou os tamboris e saiu pulando, e o povo saiu pulando. Quando o Shekinah de Deus se manifesta, é difícil você se segurar, querido. Não estranhe, não julgue, não condene. Apenas diga, Senhor, abençoe este povo e me abençoa também, porque eu não vou criticar vocês. E espero que vocês também orem a Deus, porque não tem coisa mais gostosa do que ver Deus tomando o culto e a direção e fazendo o que Ele faz e sabe fazer. E se eu for contar minhas experiências aqui, não vou ter tempo para terminar a mensagem. Aliás, o meu tempo já está... Ai, Jesus, o meu tempo já acabou. Ô Senhor da glória! Eu acho que eu vou ter que parar essa mensagem agora, irmãos, porque o meu tempo aqui acabou, ó. Oh, Jesus maravilhoso. Espera aí um pouquinho. Deixa eu ver o que falta. Oh, meu Pai. Irmãos, me permitam aí. Oh, Jesus, falta bastante coisa ainda, irmãos. Eu vou ter que pedir permissão a vocês para deixar para a próxima terça-feira. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ah, não. Eu não vou cortar a mensagem por causa do tempo. Eu vou transferir para outra terça-feira. Mas Deus tem muito a falar com você ainda. O sábio diz que quem não aprende com os erros dos outros está fadado a repeti-los. Então eu vou deixar para encerrar essa mensagem na próxima terça-feira e vocês vão me suportar. Mas eu tenho muito material para vocês e quero dá-lo de modo a que você seja muito abençoado. Amém? Então, nós estamos chegando já na conclusão do nosso trabalho. Quero agradecer a presença de vocês que estão comigo agora, aqueles que vão amanhã estar recebendo e aceitando como uma mensagem matutina também, que o Senhor abençoe. Amém? Mas na próxima terça-feira eu volto e a gente conclui essa mensagem. Há muito o que falar, né? E eu não quero parar, não. Amém, queridos? Deixa Deus falar com a gente. Você quer ser um membro do tipo do quê? Não é Gaio? Não é? Ou você quer ser um membro segundo Diófrates, porque você ainda vai ter que conhecer o próximo. E tudo isso eu vou estar falando com você na próxima terça-feira. Um abraço do pastor Gênesis. Eu estou vendo aí o Gilberto Malabotos, essa família que nos encanta, né? Glória a Deus, Gilberto. Seja bem-vindo, Deus abençoe. E todos os santos que estão comigo nessa live agora. Na próxima terça-feira, nós vamos concluir essa mensagem para o teu coração, amém? Deus te abençoe, irmão. Então, nós vamos orar para encerrar e estaremos juntos agora na quinta-feira com o nosso estudo de obreiros e obreiros. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Mas não esqueça, né? Amanhã, às 6 horas da manhã, nós temos a primeira hora com o pastor Wesley, não é isso? Ao meio-dia, o clamor do meio-dia, às 18 horas, né? O clamor com as nossas irmãs, amém? E é você que está me assistindo pela manhã, né? Então, Deus te abençoe e te guarde, amém, queridos? Vamos fazer uma oração e que Deus te abençoe, amém? Pai Celeste, obrigado, Pai, pelo privilégio de ministrar a Tua palavra nesta noite para os Teus filhos. Entrego todos nas Tuas mãos, todos os pedidos que fizemos quando abrimos esse trabalho, como o nosso caderno de oração, eu entrego nas Tuas mãos também, Pai. Ajuda a Tua igreja,
que ela, ó Deus, não se distraia, mas entenda que ela é o sal da terra e a luz do mundo, para que assim, vigilante, Pai, cumpra a sua missão neste mundo que está tão carente de Deus. Assim eu oro, entregando todos que estão comigo nesta live, aqueles que estarão assistindo mais tarde, aqueles que estarão assistindo amanhã como mensagem matutina, eu já entrego em tuas mãos, rogando as tuas ricas bênçãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Um abraço do pastor Gênesis, da Márcia Cristina e também da minha bisneta Mariana. Deus abençoe a todos. Até quinta-feira, às 20 horas. Cerimônia de homenagem póstuma aos que deixaram um grande legado no exercício ministerial. Dia 9 de setembro de 2023, às 14 horas, no Sítio Canaã, Rio de Janeiro. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Ser pastor é um grande privilégio, mas também um desafio e uma enorme responsabilidade diante de Deus e das pessoas. Em nosso meio estiveram homens que foram dados à igreja, serviram a Deus, servindo as pessoas, e no dia 9 de setembro honraremos esses homens postumamente, que já se foram e nos deixaram um legado. Pastor Antônio José Calheiros, presidente da UPORB.